Então vamos lá, galera. A gente vai começar aqui a explicação sobre o Simple Present, que é a primeira gramática que vocês vão ver aí no terceiro bimestre. É muito simples o Simple Present, é só abrir a cabeça que vai dar tudo certo, tá bom? Então vamos lá. Para que a gente usa o Simple Present? Bom, pelo nome a gente já sabe que é presente, coisa que a gente está fazendo agora, no momento, ou que são ações habituais e tudo mais. Então vamos ver aqui, ó. Ações habituais que ocorrem no presente, foi o que eu acabei de falar, né? Coisa que você faz todo dia. Ações repetidas ou situações, emoções e desejos permanentes, coisa que você faz todo dia, por exemplo, né? E sempre no presente, tá? Também é usado para expressar uma verdade universal, sentimentos, opiniões e preferências. Então aqui embaixo eu tenho um exemplo para cada uma das situações, é só ir seguindo a cor, tá? Para a ação habitual, I brush my teeth. Eu escovo meu dente. É uma coisa habitual, todos os dias eu faço. Então, when I wake up, I brush my teeth. Então, quando eu acordo, eu escovo os meus dentes, certo? Percebam que o verbo escovar, né? Eu escovo, tu escovas, eles escovam. Ele não sofreu nenhuma alteração. Não estou falando que eu escovava ou que eu vou escovar, nem passado nem futuro. Estou falando eu escovo, presente. Uma ação repetida, por exemplo, I go to the gym every day. Eu vou para a academia todos os dias. Uma ação que eu faço todos os dias, né? I go to the gym every day. Tá em azulzinho aqui. Eu vou para a academia todos os dias. E uma verdade universal, por exemplo, que eu dei aqui, the sky is blue. O céu é azul. The sky is blue. Eu não falei que o the sky was blue, eu não falei que o céu era azul, nem que o the sky will be blue, nem que o céu vai ser azul. Eu tô falando que ele é azul, é presente. Nem falei nem passado e nem futuro, ele é presente. Então, the sky is blue, uma verdade universal. E aí, a gente vai aqui para nossa próxima página, onde nós vamos aprender primeiramente a forma afirmativa do nosso Simple Present, tá? Eu sugiro a vocês que vocês vão copiando também essas coisas no caderno, pra vocês não ficarem precisando abrir o vídeo o tempo todo. A primeira coisa que a gente vai ver aqui é essa tabelinha. Nós temos aqui o verbo to work, que significa trabalhar. Quando eu tenho esse to aqui, ele significa que o meu verbo está no infinitivo, igual quando vocês aprendem no português. Infinitivo é quando tem aquelas terminações ar, ir, andar, correr, sorrir. Então, a gente tem aqui o verbo trabalhar, certo? Quando você vai escrever suas frases no Simple Present, não é necessário que você use o to. Você não precisa usar o to, você vai usar somente o verbo. Então, aqui eu tenho I work, eu trabalho. Uma frase, aí formou uma frase na afirmativa e no presente. You work, você trabalha. He works, she works, it works. Ele trabalha, ele e ela trabalham. We work, nós trabalhamos. You work, vocês trabalham. E they work, eles trabalham, certo? Todos os meus verbos aqui, eles foram classificados no presente, na forma do presente. O que vocês conseguem ver de diferente aqui nessa tabelinha? A gente viu que na terceira pessoa do singular, que é o he, o she e o it, houve uma alteração. E essa alteração está até em vermelho aqui, ó. O meu verbo ele ganhou um S. Mas por que isso acontece? Bom, eu vou explicar para vocês aqui as regras, mas antes disso, isso acontece porque, para você mostrar para quem está te ouvindo ou para quem está lendo o que você escreveu, essa terminação aqui no verbo mostra que a sua frase está no presente, que você está falando no tempo presente. Se não tivesse isso aqui, podia ser, sei lá, a pessoa tivesse uma outra coisa, a pessoa podia achar que estava no passado ou que estava no futuro, dependendo da palavrinha que tivesse, né? Se fosse o will, futuro, se fosse o was ou were, passado, enfim. Essa terminação mostra que a sua frase está sendo escrita no presente. Mas a gente tem algumas regras a serem seguidas que elas só serão aplicadas no Simple Present e só serão aplicadas na terceira pessoa do singular. Ou seja, todas essas regras que eu vou falar aqui para vocês, ó,
Elas só serão aplicadas quando a gente tiver he, she e it. Os demais vão sempre ficar normais, nunca vai ganhar nada. Quem sempre vai ganhar coisinha na terminação é quem for he, she ou it, certo? Então, nós vamos aqui para a nossa primeira regra. A regra geral que a gente tem nos verbos é acrescentar o S no fim deles, como aconteceu aqui no verbo work. Essa é a regra geral. A maioria dos verbos elas vão ter um S no final apenas. Agora, se o seu verbo, como o verbo work, que é trabalhar, se o seu verbo terminar em S, SH, CH, X, Z e O, a gente sempre vai acrescentar ES no final do verbo. Foi o exemplo que eu dei aqui, ó. Kiss, beijar, kisses. E aí, como terminou em S, ganhou o ES. Wash, que é lavar, ficou washes, Terminou em SH, ganhou ES. O watch, que é assistir, terminou em CH, de acordo com a nossa regra, ganhou o ES. Fix, que é consertar, terminou em X, ganhou o ES no final do verbo. Lembrando que isso aqui só vai acontecer quando for terceira pessoa, he, she e it, certo? E a gente vai fazer bastante exercício para fixar isso aí com vocês. Terceira regra, se o verbo terminar em Y, precedido de consoante, tiramos o Y e colocamos IES. Ou seja, se o seu verbo ele terminou em Y e antes do Y veio uma consoante, uma letrinha consoante antes do Y, a gente vai ter que tirar esse Y de lá e colocar IES. Olha aqui os exemplos, ó. Eu tenho o verbo study, que é estudar, terminou em Y e antes do Y é a letra D e D é uma consoante. Então, eu tirei o Y e coloquei IES. Cry, que é chorar, eu tenho o Y e antes do Y eu tenho o R, que também é consoante. Tirei o Y e coloquei IES, cries. Fly, que é voar, Y precedido de consoante, L. Tirei o Y, flies. Copy, que é copiar, Y termina com Y e antes é uma consoante, a letra P. Então, tirei o Y e ficou copies, certo? Depois, a nossa última regra é, se o verbo terminar em Y e esse Y for precedido de vogal, ou seja, antes desse Y vir uma vogal, A, E, I, O ou U, aí a gente só vai acrescentar o S, ele vai cair na regra geral. Por exemplo, play, que é jogar, ó, play, que é jogar, terminou em Y, mas antes do Y é uma vogal, é a letra A, só coloco o S. Say quer dizer, terminou o Y, só vem a letra A, que é uma vogal antes, says. Enjoy, que é se aproveitar, terminou em Y, mas antes é uma vogal. Então, acrescentou o S, certo? Esse é o Simple Present, é o que vocês vão aprender por enquanto na forma afirmativa. Mais pra frente a gente vai aprender as formas negativas e interrogativas, que é muito molezinha, tá bom? Lembrando, regra geral S, depois S, SH, CH, X, E, I, O, ES, Y precedido de consoante, IES, Y precedido de vogal, S, certo? E outra coisa para lembrar, essas regras só valem para quando for he, she e it, tá? Se eu quiser fazer, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ó, se eu quiser, vou inserir um texto aqui. Eu tenho aqui o verbo play, que é jogar. Verbo play. E eu quero escrever, por exemplo, que eu jogo futebol. Eu jogo futebol. Como que ficaria essa frase minha? I play soccer. Eu jogo futebol. Como que eu falaria, por exemplo, ela joga futebol? Ela, a gente sabe que é she. E para she tem aquela regrinha especial que a gente viu, que é acrescentar uma daquelas regras.
Como play um verbo que termina em Y e antes dele é uma vogal, o que eu devo fazer? Bom, só acrescentar o S. Como é terceira pessoa, a gente só acrescenta o S e escreve o final da frase. She plays soccer, certo? É bem tranquilo, é muito facilzinho. E aí a gente vai voltar lá para o nosso book, a nossa apostila. E a gente vai fazer essa parte aqui agora, ó. A parte aqui de baixo, na page number 5. Simple present affirmative. When we read facts or general information about a place, what tense we usually use it? Quando a gente fala sobre fatos, né, verdades, ou informações gerais sobre o lugar, qual é o tempo verbal que a gente usa? Passado, presente ou futuro? A gente usa presente. Então, nós vamos vir aqui no presente e marcar ele. Essa é a resposta correta. Depois, o número 2, tá assim, ó. Read the following sentences and highlight the verbs. Nós vamos ter que ler essas frases e marcar aqui quais são os verbos. Vocês vão fazer sozinhos essa atividade aqui. Lembrando que numa frase afirmativa, o verbo sempre vai vir depois do sujeito. O sujeito é I, you, he, she, it, we, you e they. No caso, por exemplo, pode ter um nome substituindo o sujeito que você já conhece. Por exemplo, the collection, a coleção, é a mesma coisa que it, tá? Às vezes não vai estar I, you, he, she, it, we, you e they. Pode ter um nome no lugar desse sujeito, certo? Então, o verbo sempre vem logo após, na frase afirmativa, sempre vem logo após o sujeito. Então, encontrou o sujeito, encontrou o verbo. Depois do número 3, analyze the examples above and identify their subjects. Then choose the correct option to complete the following sentences about to the simple present. Letra A tá assim. Use the verb in its base form, to live, to eat, to go, with or without to for most subjects. Então, para a gente usar os verbos na nossa forma base, a gente usa com ou sem o to na maioria dos objetos, dos sujeitos. A gente usa sem o to, então a gente vai marcar without. A gente usa sem aquela partículazinha to. When the subject of the sentences correspond to he, she or it, add s or z to the verb. Então, quando o nosso sujeito ele corresponde a he, she ou it, a gente acrescenta s ou a gente acrescenta z no final do verbo. A gente acrescenta s. Então, essa é a opção que nós vamos marcar, o s, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês vão fazer as pages number 4 e number 5, ok? Qualquer dúvida é só entrar em contato. See you!